Meninas, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês sobre o livro. Criação de limites e tal. Aí eu fui dar uma estudada um pouquinho mais sobre como são criados, né? Como os limites são criados. E essa parte do livro aqui, ele é mais assim para mãezinhas com crianças pequenas, sabe? E aí eu queria ver com vocês, se vocês têm o interesse de aprender sobre esse aqui, né? Ou nós podemos ir para o próximo capítulo, que são as 10 leis dos limites, que é a lei do semear e ceifar, a lei da responsabilidade, a lei do poder, a lei do respeito, a lei da motivação, a lei da avaliação, a lei da proatividade, a lei da inveja, a lei da atividade e a lei da exposição. Aí eu queria saber se vocês querem que eu continuo, né, sobre como criar os limites. Tem umas partes bem bacanas, mas eu achei ele assim bem direcionado para mãezinhas, né? Então, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir o chat aqui para ver o que vocês estão falando. Então tá, meninas. Então vamos, né? Tem umas partes bem bacanas também, importantes. E meu Deus, Fabiana, nós estamos na mesma estação. Eu estou orando para os meus netos chegarem, gente. Minha filha me enrolou, ela falou: mamãe, quando eu tiver 20 anos, eu quero ter filhos igual você me teve aos 20 anos. Só que ela já está com 24 e os netos ainda não chegaram. E ela não sabe nem quando vai ter os filhos. Eu falei: ai, meu Deus. Vamos lá então, meninas. Então vamos continuar, né, com os limites aqui, como, né, criar limites. Então vai ser bem bacana, assim a gente já aprende mais um pouco também. Então hoje nós vamos ler Descobrimento. Mamãe e eu não somos iguais. Vamos lá então. Boa tarde, Irailda. Irailda chegou bem na hora que a gente vai começar a ler. Ai, coisa boa. Vamos lá então, meninas. A Juliana, boa tarde, Juliana. Descobrimento. Mamãe e eu não somos iguais. Não é justo, disse a mãe de um garoto de 5 meses. Tivemos 4 meses de alegria e proximidade. Adorava o desamparo e a dependência. Adorava o desamparo e a dependência de Eric. Ele precisava de mim e eu bastava para ele. De repente, tudo mudou. Ele ficou, não sei como explicar, mais impaciente, mais agitado. Não é sempre que ele quer que eu o segure. Está mais interessado nas pessoas e até em brinquedos do que em mim. Estou começando a entender, concluiu a mulher. Ele precisou de mim por 4 meses. Agora devo passar os próximos 17 anos e meio esperando que ele me deixe. Essa mulher entendeu perfeitamente a situação. Os primeiros 5 a 10 meses de vida marcam uma importante mudança na criança. Ela passa do mamãe e eu somos um para o mamãe e eu somos diferentes. Nesse período, o bebê move-se de uma união passiva com a mãe para um interesse ativo pelo mundo externo. Começa a ter consciência de que existe um mundo enorme e interessante lá fora e quer experimentar um pouco de ação. Esse período é chamado pelos pesquisadores de descobrimento ou diferenciação. É uma fase de explorar, tocar, experimentar e sentir coisas novas.
Embora a criança ainda seja dependente da mãe, não está totalmente presa ao vínculo materno. Os meses de cuidados terminaram. A criança sente-se bem segura para começar a correr riscos. Observe como ela engatinha a toda velocidade, não quer perder nada. É um limite geográfico em movimento, para longe da mãe. Repare no olhar de um bebê na fase do descobrimento. Dá para imaginar o olhar de admiração de Adão diante da flora, da fauna e da imponência da terra criada para ele pelo Senhor. Você pode imaginar o desejo de descobrir, o impulso de aprender que o texto de Jó, capítulo 11, versículo 7, deixa prever. Alcançarás os caminhos de Deus? Chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Não, creio que não. Mas fomos criados para descobrir, experimentar a criação e conhecer o Criador. É um período difícil para as mães, como mostrou a mãe no início desta sessão. Pode ser frustrante. É ainda mais difícil para as mulheres que nunca se descobriram. Tudo o que querem é a proximidade, a carência e a dependência do seu bebê. Esse tipo de mulher costuma ter vários filhos ou encontra uma maneira... Perdão, meninas. Esse tipo de mulher costuma ter vários filhos ou encontra uma maneira de passar o tempo na companhia de crianças em tenra idade. Normalmente, não gostam da fase da separação, não gostam de ver-se distantes de seu bebê. É um limite doloroso para a mãe, mas necessário para a criança. Experimentação. Posso fazer tudo. Mas qual é o problema em querer se divertir? A vida não foi feita para ser chata, protestou Derek. Com quase 40 anos, Derek se vestia como um colegial. Seu rosto, com a pele bronzeada e lisa, era estranho para um homem de meia idade. Alguma coisa estava errada. Derek falou com o pastor a respeito de mudar de grupo na igreja, dos solteiros de mais de 35 anos para o grupo dos 20 a 30 anos. Eles não conseguem me acompanhar. Eu gosto de montanha-russa, de sair à noite e de mudar de emprego. Isso me mantém jovem, sabe? O estilo de Derek revela alguém ainda no segundo estágio da separação, individuação, a experimentação. Durante esse período, que normalmente dura dos 10 aos 18 meses, e retorna mais tarde, os bebês aprendem a andar e começam a usar as palavras. A diferença entre o descobrimento e a experimentação é radical. O bebê na fase do descobrimento está encantado com esse mundo novo, mas ainda depende em grande parte do cuidado materno. A criança na fase da experimentação quer abandonar a mãe. A nova capacidade de andar proporciona uma sensação de onipotência. Quando engatinham, os bebês sentem-se estimulados e cheios de energia e querem experimentar tudo, até mesmo descer escadas, enfiar um garfo na tomada elétrica e puxar o rabo do gato. Pessoas que, como Derek, encalharam nessa fase, podem ser bem divertidas, a não ser quando estoura a bolha de sua grandiosidade irreal e de sua irresponsabilidade. O texto de Provérbios, capítulo 7, versículo 7, fala de um jovem que parou nessa fase. Vi entre os simples, descobri entre os jovens um falto de juízo. Esse jovem tinha energia, mas nenhum controle sobre seus impulsos, nenhum limite para suas paixões. Tornou-se sexualmente promíscuo, o que geralmente acontece com adultos que são pegos nessa fase. E seu fim é a morte, até que uma flecha lhe atravesse o fígado como a ave que se apressa para o laço e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Provérbios capítulo 7, versículo 23.
Os experimentadores acreditam que nunca serão pegos, mas a vida não os perdoa. Só vou falar um pouquinho aqui, meninas, né, sobre essa fase aqui, como é importante, né, essa fase da criança, né, de deixar a criança experimentar as coisas, né, de deixar a criança fazer as coisas por ela mesmo, né, porque como a gente viu aqui esse exemplo, né, desse homem de 40 anos, que ele tinha uma cabeça de um jovem, né, de um jovem, né, de um jovem bem mais de uma pessoa bem mais jovem do que a idade dele, então ele não se encaixava, né, nem no grupo dos homens da igreja dele, né, de solteiro, ele não conseguia se encaixar, ele pediu para o pastor que ele queria para um grupo dos jovens, né, dos 25, 30 anos, e isso tudo vem desde pequenininho, né, quando a mãe é extremamente protetora, né, de fazer tudo. Eu confesso que eu falhei nessa fase, com a minha filha. Eu sempre gostei da minha casa limpinha, toda arrumadinha. Então eu lembro que na fase dela, ali de um aninho, né, que eles começam a comer sozinho, ela tinha o cadeirão dela, né, tinha ali a mesinha na frente que você, né, para você pôr ali as comidinhas para eles irem pegando com as mãozinhas. Eu ficava achando que ia dar bagunça, que ia sujar, que ia fazer, não. Então, eu preferia dar na boquinha, eu fazia assim. Então, eu vejo assim hoje que eu falhei, né, em algumas partes, assim, porque eu queria fazer para ela, não queria deixar ela experimentar, ela fazer. E hoje a gente vê adultos, né, que têm algumas coisas que eles não têm responsabilidades, né? Porque foi abortado deles essa fase quando eles eram crianças, quando eles eram pequenos, né? Então é muito importante a gente seguir com as crianças, né? Na fase deles, deixar o que eles têm que fazer, né? Eles vão começar a andar, a gente fica com aquele medo e, né, vamos segurar na mãozinha até firmar as perninhas, ao invés de deixar eles, né, sem segurar, dar os primeiros passinhos. E é tão bom quando a gente pode, né, ver, parar e, né, ver onde nós erramos, né, e tentar passar essas informações diferentes, né, para essa nova geração, porque hoje a gente vê tantas pessoas, né, tantos adultos tão irresponsáveis, né, então fazem umas coisas que a gente fica, meu Deus, como? Como? Não é possível que essa pessoa não pensou dessa maneira ou agiu dessa forma, mas tudo é da maneira que elas foram criadas, né? E eu penso muito sobre isso, eu gosto muito de ficar analisando sobre isso, porque hoje eu tenho um filho em casa ainda, né? O outro já saiu, mas ele é totalmente independente. Só que eu eduquei ele, eu criei ele de uma maneira bem diferente do que a minha filha, né? Que a gente vai aprendendo, eles são 7 anos de diferença um do outro, e é muito bacana quando a gente consegue prestar atenção, né? E ver que tudo acontece na infância. Vamos lá, então, onde eu parei aqui. O que as crianças na fase da experimentação, que acham que a onipotência é normal, mais precisam por parte dos pais é uma demonstração de prazer quando sentem prazer, de alegria quando eles estão alegres e certos limites de segurança para praticar. Os bons pais divertem-se quando seus bebês pulam na cama. Os pais infelizes acabam com a vontade da criança, não permitindo que ela pule, ou não impõem nenhum limite e deixam que ela pule, derrubando todo o suco de laranja e o café da mamãe e do papai. Os pais de Derek se enquadravam no segundo tipo de pais. Na fase da experimentação, as crianças aprendem que agressividade e iniciativa são coisas boas. Nesse período, os pais que impõem aos filhos limites realistas
de maneira firme e consistente, sem atrapalhar o seu entusiasmo, estão ajudando-os a passar por essa transição. Você já viu algum pôster retratando os primeiros passos de um bebê? Alguns deles dão uma noção errada. Eles apresentam a criança dando passos hesitantes em direção à mãe que o espera com os braços abertos. A verdade é outra. A maioria das mães relata o seguinte: vi meu filho pelas costas dando os primeiros passos. O bebê nessa fase muda de uma situação de segurança e conforto para outra, de excitação e descoberta. Os limites físicos e geográficos ajudam a criança a aprender a agir sem medos dos riscos, sem medo dos riscos. A experimentação é uma fase que traz energia para a criança e a leva à etapa final da formação do indivíduo. Mas a empolgação e a energia não podem durar para sempre. Não se pode andar de carro em alta velocidade o tempo todo. Os corredores não conseguem manter a mesma velocidade em um longo trajeto. E as crianças nessa fase precisam dar lugar à nova fase, a de reequilíbrio. Reequilíbrio, não posso fazer tudo. O reequilíbrio, que acontece por volta dos 18 meses até os 3 anos, refere-se ao restabelecimento de relações harmoniosas. Em outras palavras, a criança volta à realidade. O senso de grandeza dos últimos meses progressivamente dá lugar à compreensão de que não posso fazer tudo o que quero. A criança fica ansiosa e começa a perceber que o mundo é um lugar assustador. Ela reconhece que ainda precisa da mãe. A fase do reequilíbrio é um retorno ao vínculo materno, mas de forma diferente. Dessa vez, a criança se entende como um ser distinto dentro do relacionamento. Agora são duas pessoas com pensamentos e sentimentos diferentes. E a criança está pronta para relacionar-se com o mundo externo sem perder a noção de si mesma. Normalmente, esse é um período difícil tanto para a criança quanto para os pais. Os bebês dessa fase são contestadores, temperamentais e muito irritados. Lembram alguém com uma dor de dente crônica. Vamos examinar alguns dos artifícios que as crianças usam nessa fase para criar limites. A raiva. A raiva é uma amiga. Ela foi criada por Deus com um propósito: dizer-nos que existe um problema que precisa ser enfrentado. A raiva é uma maneira que a criança encontra para demonstrar que a sua experiência é diferente da dos outros. A capacidade de usar a raiva para distinguir o eu dos outros é um limite. As crianças que conseguem expressar raiva adequadamente são as que saberão agir mais tarde na vida, quando alguém tentar controlá-las ou magoá-las. A posse. Às vezes mal compreendida como se fosse apenas um estágio egoísta, a fase do reequilíbrio inclui novas palavras no vocabulário da criança, como meu e eu. Vanessa não quer que ninguém mais toque em sua boneca. Tiago não quer emprestar seus carrinhos para nenhuma visita. É bastante difícil para os pais cristãos compreender essa importante parte da formação do caráter. Bem, a velha natureza pecadora está mostrando sua cara feia na minha menininha, diriam os pais, enquanto seus amigos acenam afirmativamente com ar de sabedoria. Tentamos fazer com que ela partilhe e ame os outros, mas foi vencida pelo egoísmo que todos conhecemos. Isso não está certo e nem é bíblico. O amor recém-descoberto do meu realmente tem raízes em nosso egocentrismo natural. Parte de nossa depravação pecadora diz o que dizia Satanás: subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, essa compreensão simplista do nosso caráter
não leva em consideração o que de fato significa ser a imagem de Deus. Ser criado à imagem de Deus também significa ter posse ou mordomia. Como Adão e Eva, que eram soberbos sobre a terra para sujeitá-la e dominá-la, nós também precisamos ser mordomos do nosso tempo, energia, aptidões, valores, sentimentos, comportamentos, dinheiro e todas as coisas mencionadas no capítulo 2. Se um meu não teria, sem um meu, não teríamos consciência da responsabilidade de desenvolver, alimentar e proteger esses recursos. Sem o meu, não haveria o eu para oferecer a Deus e seu reino. As crianças precisam desesperadamente saber que meu e eu não são palavras proibidas. Com a orientação bíblica correta, elas poderão aprender o significado de sacrifício e ter um coração caridoso e bondoso, mas não sem antes ter uma responsabilidade que foi amada o suficiente para poder dar amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Não, o limite em uma palavra. A criança que entra nessa fase usa com frequência uma das palavras mais importantes da linguagem humana, não. Embora possa aparecer na fase da experimentação, o não é aperfeiçoado durante o reequilíbrio. É o primeiro limite verbal que a criança aprende. A palavra não ajuda a criança a identificar aquilo que ela não gosta. Isso lhe dá o poder de tomar decisões. É uma proteção. Aprender a lidar com o não da criança é fundamental para o desenvolvimento infantil. Um casal que não atendia à recusa da filha de comer certos tipos de alimentos descobriu mais tarde que ela era alérgica a um deles. Não raro, as crianças nessa idade ficam viciadas no não. Não apenas recusam comer verduras e relutam na hora de dormir, mas também se afastam de doces e brinquedos favoritos. O não é importante para elas. Ele evita que os pequenos se sintam completamente desamparados e impotentes. Os pais têm duas tarefas associadas ao não. Primeira, precisam ajudar o filho a sentir-se seguro bastante para dizer não, incentivando-o assim a criar seus próprios limites. Embora não possa ter todas as vontades atendidas, a criança precisa saber que o seu não é respeitado. Pais bem informados não devem sentir-se insultados nem irritados com a resistência da criança. Precisam ajudá-la a achar que seu não é tão interessante quanto o seu sim. Não devem afastar-se emocionalmente da criança que diz não, em vez disso, devem continuar próximos. Os pais geralmente precisam ajudar-se para que nenhum deles se canse das recusas do bebê. Esse processo exige muito esforço. Um casal se deparou com uma tia que se sentia magoada porque a sobrinha se recusava a beijá-la e abraçá-la quando ia visitá-la. Em algumas vezes, a criança ficava por perto, em outras, preferia se afastar e ficar apenas observando. O casal respondeu à reclamação da tia dizendo: não queremos que Casey se sinta obrigada a dar carinho. Queremos que ela seja dona de sua vida. Esses pais queriam que o sim e o não de sua filha fossem respeitados. Mateus capítulo 5, versículo 37. Queriam que ela fosse capaz de dizer não à maldade. A segunda tarefa dos pais é ajudar a criança a aprender a respeitar os limites dos outros. As crianças precisam saber não apenas dizer não, mas também aceitar um não. Os pais precisam saber impor e manter limites de acordo com a idade da criança. Isso significa não ceder aos acessos de raiva na loja de brinquedos,
mesmo que pareça menos humilhante aquietar a criança comprando metade da loja. Significa repreensões, exercício de autoridade e palmadas quando necessário. Corrija teu filho enquanto há esperança para que... Perdão, meninas. Corrija o teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alcances a tua alma. Provérbios capítulo 19, versículo 18. Em outras palavras, ajude a criança a aprender a aceitar limites antes que seja tarde demais. A construção de limites fica mais evidente aos 3 anos de idade. Nessa época, a criança já deve ser capaz de, primeiro, ligar-se emocionalmente aos outros sem perder a noção de si mesma e sem deixar a sua autonomia de lado. Segundo, dizer não aos outros quando for o caso, sem ter medo de perder o amor das pessoas. E terceiro, aceitar o não dos outros sem se retrair emocionalmente. Ao examinar esses elementos, um amigo disse meio brincando: eles precisam saber disso com 3 anos? Que tal aos 43? Realmente são regras difíceis, mas o desenvolvimento dos limites é essencial nos primeiros anos de vida. Outras duas fases da vida tratam dos limites. A primeira é a adolescência. Esse período é uma reordenação dos primeiros anos da vida. Compreende questões mais maduras como sexualidade, competição, identidade sexual e identidade adulta. Mas as mesmas questões de saber quando dizer sim e não e a quem são centrais nesse período em que a confusão reina. A segunda fase é o princípio da vida adulta, a época em que os filhos saem de casa ou terminam a faculdade e iniciam a vida profissional ou se casam. Acabou a imposição de horários, mas apareceu uma grande dose de responsabilidade e uma liberdade assustadora, além das exigências de intimidade e de compromisso. Em geral, é uma fase de intenso aprendizado sobre a imposição de limites. Quanto antes a criança aprender os bons limites, menos confusão experimentará mais tarde na vida. Uma educação adequada nos 3 primeiros anos se traduzirá em uma adolescência mais, porém não totalmente, tranquila e uma transição mais suave para a vida adulta. Uma infância problemática pode ser bastante melhorada com muita dedicação por parte da família durante a adolescência. Mas problemas sérios com limites durante essas 2 fases podem ser devastadores na idade adulta. Vamos examinar agora de que forma o desenvolvimento de nossos limites pode apresentar falhas. Falhas nos limites. O que está errado? Os problemas com limites originam-se de milhares de encontros com os outros, além de dependerem de nossa própria natureza e personalidade. Os conflitos mais importantes, no entanto, ocorrem nos cruciais primeiros anos de vida. Podem acontecer em qualquer das 3 fases da separação, individuação ou em todas elas: descobrimento, experimentação e reequilíbrio. Em geral, quanto mais cedo ocorrer um dano e quanto mais severo for, maior será o problema com os limites. Fuga dos limites. Não sei porquê, mas acontece, ponderava Ingrid, enquanto tomava café com a amiga Alice. Sempre que discordo de minha mãe, mesmo nas coisas mais insignificantes, tenho a horrível sensação de que ela não está mais ali. É como se ela se machucasse e se retraísse, e então não consigo trazê-la de volta. É mesmo uma sensação terrível achar que se perdeu alguém que se ama. Sejamos francos, ninguém gosta de receber um não.
É difícil aceitar a recusa de outra pessoa em nos dar apoio, intimidade ou perdão. Contudo, os bons relacionamentos são construídos com a liberdade da recusa e do confronto. Como ferro com o ferro se aguça, assim o homem é o seu amigo. Provérbios 27:17. Não apenas bons relacionamentos, mas também pessoas maduras surgem de nãos dados na hora certa. As crianças em desenvolvimento precisam saber que seus limites serão respeitados. É fundamental que suas divergências e experiências não resultem na privação do amor. Meninas, eu achei muito interessante, né? E a gente vê que lendo o livro, né, e prestando atenção em vários detalhes, ele leva muito, né, nesse versículo de Provérbios 27:17, né, que fala com, né, o ferro se afia com ferro, né, e o amigo também. E nós seres humanos somos assim, né? A gente precisa um do outro para se tornar melhor, dando os nãos, né, para a criança na fase inicial da vida, é que a gente vai moldando eles, né, da maneira que eles vão ser adultos melhores. E nisso eu vejo como a Bíblia nos ensina, né, tantas coisas. Tudo que a gente precisa, né? Tudo que a gente precisa está na Bíblia. É por isso a importância, né, da gente estudar a palavra do Senhor e meditar naquilo que a gente está lendo. Porque a Bíblia ela tem muito, muito ensinamento. Ela é a bússola para todas as coisas, né? A luz que ilumina nosso caminho, né? Vamos lá. Mas cuidado com a má interpretação. Os limites dos pais são muito importantes. As crianças precisam conhecer as fronteiras comportamentais que não devem ser ultrapassadas. Precisam sofrer as consequências bíblicas adequadas à sua idade por agirem erradamente. Aliás, quando os pais não impõem nem mantêm bons limites para os filhos, acontece outro tipo de falha que trataremos em breve. Não estamos insinuando que se deve soltar as rédeas da criança. Os pais precisam estar ligados e próximos aos filhos, mesmo quando discordam deles. Isso não significa que eles não devam ficar bravos, mas que não devem afastar-se. Quantas vezes ouvimos a declaração: Deus ama o pecador, mas odeia o pecado? É verdade, seu amor é constante e nunca falha. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Quando os pais se desligam do filho que se comporta mal, em vez de permanecerem ligados e lidarem com o problema, o amor constante de Deus está sendo mal representado. Quando os pais se afastam diante da mágoa, da decepção ou da raiva passiva, estão enviando a seguinte mensagem ao filho: você é um amor quando se comporta bem. Você não é um amor quando se comporta mal. A criança traduz essa mensagem mais ou menos assim: quando sou bom, sou amado. Quando sou mal, sou deserdado. Coloque-se no lugar da criança. O que você faria? Não é difícil decidir. As pessoas foram criadas por Deus com a necessidade de vincular-se emocionalmente e relacionar-se. Os pais que se afastam dos filhos, no fundo, estão praticando uma chantagem espiritual e emocional. A criança pode fingir que não discorda e manter o relacionamento, ou pode continuar isolada e perder o relacionamento mais importante do mundo. É bastante provável que a criança se cale. As crianças cujos pais se afastam quando elas começam a impor limites, aprendem a reforçar e desenvolver o seu lado aquiescente, amoroso e sensível. Ao mesmo tempo,
Aprendem a ter medo e a desconfiar de seu lado agressivo, franco e isolado, odiando essa sua faceta. Se alguém a quem amam se afasta quando elas ficam zangadas, birrentas ou hiperativas, aprenderão a esconder esse lado de si mesmas. Os pais que dizem aos filhos coisas como: ficamos tristes quando você fica nervosa, estão responsabilizando a criança por sua saúde emocional. Para todos os efeitos, a criança acaba sendo eleita pai de seus pais. Algumas vezes, aos 2 ou 3 anos de idade. Sem dúvida, é bem melhor dizer: sei que você está zangada, mas mesmo assim não pode brincar agora. E depois desabafar com o cônjuge ou com um amigo ou com Deus. As crianças são onipotentes por natureza. Vivem num mundo em que se o sol brilha é porque são boas e se chove é porque foram mal criadas. As crianças abandonarão essa onipotência gradualmente com o tempo. Tão logo aprendem a importância das necessidades e fatos alheios a elas. Mas nos primeiros anos, essa onipotência favorece a falha dos limites. Quando a criança sente que seus pais se retraem, acredita imediatamente ser responsável pelos sentimentos paternos. É esse o significado de onipotência. Sou tão poderoso que posso afastar mamãe e papai. É melhor controlar isso. O afastamento emocional de um pai pode ser sutil, como um tom de voz magoado, longos silêncios sem motivos aparentes, ou pode ser explícito, como acessos de raiva, doença, gritos. As crianças com os pais desse tipo transformam-se em adultos apavorados, para quem impor limites pode trazer isolamento e abandono. Hostilidade contra os limites. Se eu compreendo, por que não consigo dizer não? Larry disse rindo. Porque você não me faz uma pergunta mais difícil? Cresci em um ambiente militar. A palavra de papai era lei, e discordar era sempre considerado rebelião. Discordei dele uma vez quando tinha 9 anos. Tudo que lembro é de ter acordado do outro lado da sala, com uma enorme dor de cabeça e muita mágoa. A segunda falha de limites, mais fácil de detectar que a primeira, é a hostilidade contra os limites. O pai se zanga com a tentativa da criança se separar Perdão, meninas. O pai se zanga com a tentativa da criança de separar-se dele. A hostilidade pode surgir na forma de brigas, castigos físicos ou atitudes inadequadas. Alguns pais dizem à criança: você fará o que eu mandar. Isso é bastante justo. A vontade de Deus é que os pais cuidem de seus filhos, mas então eles dizem: e fará com gosto. Isso deixa a criança confusa, porque é uma negação da vontade de sua alma. Obrigar a criança a fazer com gosto é transformá-la num bajulador, não em alguém que agrade a Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Alguns pais criticam os limites dos seus filhos. Se você discordar de mim, eu vou. Você fará como eu digo, senão, não questione sua mãe. Você precisa aprender uma lição. Você não tem motivo nenhum para se sentir mal. As crianças precisam estar sob a autoridade e controle dos pais, mas quando punidas,
por buscarem sua independência, normalmente se refugiam na mágoa e no ressentimento. Essa hostilidade é uma pobre imitação dos desígnios de Deus sobre disciplina. Disciplinar é a arte de ensinar o autocontrole à criança pelas consequências de seus atos. A irresponsabilidade traz aflição e isso nos motiva a ser mais responsáveis. A atitude vai ser do meu jeito, se não, ensina a criança a fingir obediência, pelo menos quando os pais estão por perto. A atitude, você tem uma escolha, ensina a criança a ser responsável pelas próprias ações, em vez de dizer, faça sua cama ou ficará de castigo por um mês. Os pais devem dizer, você tem uma escolha, arrumar a cama e então o deixarei jogar videogame, ou não arrumar a cama e perder o direito de jogar videogame o resto do dia. A criança escolhe quanto sofrimento está disposta a aceitar por ser desobediente. A disciplina de Deus é educativa. Aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes de sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece, no momento, ser motivo de gozo, mas de tristeza. Contudo, depois produz um fruto pacífico de justiça, porque ela tem... Perdão, meninas. Contudo, depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Isso está escrito lá em Hebreus capítulo 12, versículo 10 e 11. Quando os pais recebem a revolta ou a desobediência dos filhos com hostilidade, estão negando-lhes o benefício da educação. Não aprenderam que esperar pela recompensa e ser responsável tem suas vantagens. Aprenderam apenas a evitar a fúria de alguém. Não é estranho que alguns cristãos temam um Deus raivoso depois de lerem tanto sobre o seu amor? É uma pergunta. Não é estranho que alguns cristãos temam um Deus raivoso depois de lerem tanto sobre o seu amor? As consequências dessa hostilidade são difíceis de prever, porque essas crianças aprenderão rapidamente a esconder-se sob um sorriso acuiscente. Quando crescerem, sofrerão de depressão, distúrbios de ansiedade, conflitos de relacionamento e problemas resultantes do abuso de substâncias químicas. Pela primeira vez na vida, muitos indivíduos com problemas de limites passam a perceber que algo está errado. A hostilidade pode criar problemas para dizer ou ouvir um não. Algumas crianças tornam-se passivas em relação aos outros e outras reagem visivelmente e tornam-se pessoas controladoras, exatamente como o pai hostil. A Bíblia apresenta duas reações distintas quanto à hostilidade dos pais. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo. Colossenses capítulo 3 e 21. Algumas crianças respondem à aspereza com aquiescência e depressão. Ao mesmo tempo, é dito aos pais: não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. Outras crianças reagem à hostilidade com violência. Muitas crescem para tornar-se exatamente iguais ao pai hostil que a magoou. Meninas, como isso é interessante, né? Às vezes a gente vê isso muito nítido, né? Eu tenho um exemplo bem próximo a mim de dois homens, né? Dois irmãos, eles são irmãos. E eles foram criados, né, pelo mesmo pai, pela mesma mãe. E um deles
E esse pai, ele batia muito nos filhos. Muito, 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 né? Muitos anos atrás, ao ponto de da esposa, né, ter que passar água com sal no corpo dos filhos. Eles ficavam muito marcados, né, com as surras que eles levavam. E um desses homens se casou-se, teve filhos, e ele age completamente diferente com os filhos dele. Ele é mais calmo, ele é mais tranquilo, ele não bate, ele é diferente do que o pai, do que ele foi criado, né? Ele quis ser totalmente diferente, né, daquele pai tão difícil que ele tinha. Já o irmão dele, ele é uma pessoa muito parecida com o pai. Os filhos dele, ele batia muito também. Tudo que o pai fez com ele faz, né, fazia, que agora os filhos dele já são adultos também, mas tudo que o pai, né, fazia com ele fazia com os filhos. E é muito interessante isso, né? Aquilo que você é criado desde pequeno, né, vai se desenvolver na vida, né, dos nossos filhos. Por exemplo, quando eles crescerem, se eles vão querer ser iguais a nós ou se eles vão querer ser diferentes de nós, né? E isso em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. É só um exemplo que eu usei aqui, mas assim eu vejo, né? Por exemplo, né, de estar lendo a palavra, de ter o culto doméstico, de inserir Jesus em todas as coisas, né? Isso tudo os nossos filhos, eles só vão guardando, né, na memória. Eu sempre falo que os filhos, eles não aprendem ouvindo, eles aprendem vendo, eles aprendem com os olhos. E eu tenho passado muitas experiências, né, sobre isso com os meus filhos, principalmente agora que tem dois, né, morando já fora de casa, as atitudes deles, como eles resolvem as coisas, como eles se portam, né, no trabalho, em entrevistas, em comprando um carro, e eu fico assim, uau, é muito interessante como a gente vê, né? Eu falei assim, meu Deus, eu nunca ensinei isso. E, né, tá se saindo muito bem, ou poderia ter se, né, se saiu, poderia ter feito um pouquinho diferente. Mas eu vejo assim que são atitudes que eles aprenderam com a gente. Eu nunca ensinei, mas eles viram nós fazendo, né? E é muito importante a gente, né, saber o que a gente quer passar para os nossos filhos, né? O que eu quero que eles vejam? O que eu quero que fica, né, na memória deles? O que eu quero que eles aprendam? Porque filhos, eles aprendem vendo e não ouvindo. E isso é uma realidade que eu estou vivendo, que eu estou assim, uau, uau. Poderia ter mudado algumas coisinhas, que a gente sempre, né, a gente nunca vai fazer tudo correto, nunca vai ser perfeito, né? Mas lendo isso aqui é muito interessante, é muito importante, né? E tem várias referências bíblicas que falam sobre isso também, né? Vamos lá, o excesso de controle. O excesso de controle acontece quando pais supostamente amorosos impõem limites rígidos para evitar que seus filhos cometam erros. Por exemplo, podem impedir que os filhos brinquem com outras crianças para evitar que sejam magoados ou aprendam maus hábitos. Ou por se preocuparem com uma gripe, podem fazer com que os filhos usem capa de chuva em dias nublados. O problema com o excesso de controle é que, embora a maioria... Perdão. O problema com o excesso de controle é que, embora a maior responsabilidade dos bons pais certamente seja controlar e proteger, eles precisam permitir que os filhos cometam erros. Lembre-se de que a maturidade se alcança pela prática. Hebreus capítulo 5, versículo 14. As crianças que sofrem controle excessivo são vítimas de dependência, de conflitos de relacionamento e de dificuldade de estabelecer e manter limites claros.
Elas também sentem dificuldade de arriscar-se e ser criativas. A ausência de limites. Eileen suspirou. Seu marido Bruce estava tendo um daqueles seus ataques quando ela pisava na bola. Dessa vez, ele estava gritando porque teria que remarcar o encontro com os Billings. Eileen tinha esquecido de contratar uma babá para cuidar das crianças até às 4 da tarde. Ela não conseguia entender por que Bruce ficava tão irritado com coisas tão pequenas. Talvez ele precisasse de algum tempo de folga. É isso. Eileen animou-se. Precisamos de umas férias. Ela havia esquecido que eles tinham tirado férias no mês anterior. Eileen tinha pais bastante amorosos, porém indulgentes demais. Não conseguiam repreendê-la de forma alguma. Não a disciplinaram com reprimendas, castigos. Sua família achava que muito amor e perdão a ajudariam a ser uma adulta quando precisasse ser. Então, sempre que ela caía, sua mãe corria para ajudá-la. Depois que ela bateu o carro da família 3 vezes, seu pai comprou outro só para ela. E quando ela estourou a conta corrente, os pais discretamente depositaram o dinheiro que faltava. Afinal, amar não significa ser paciente? Eles diziam. A ausência de limites dos pais de Eileen afetou o desenvolvimento de sua personalidade. Embora fosse esposa, mãe e funcionária amorosa, as pessoas constantemente se decepcionavam com seu modo de vida indisciplinado e despreocupado. Era difícil relacionar-se com ela. Contudo, ela era tão amável que a maioria de seus amigos não queria magoá-la enfrentando-a. Por isso, o problema persistia. A ausência de limites impostos pelos pais é o oposto da hostilidade. Novamente, a disciplina bíblica teria fornecido a estrutura necessária para ajudar Eileen a construir sua personalidade. Às vezes, a ausência de limites, aliada à ausência de vínculo afetivo, pode resultar em uma pessoa controladora e agressiva. Todos já testemunhamos uma cena de supermercado em que um menino de 4 anos mantém a mãe sob controle absoluto. A mãe pede, implora e ameaça o filho para fazê-lo parar com birra. Então, quando ele chega ao limite da paciência, dá o doce que ele estava pedindo. Mas esse é o último, hein? Diz ela, buscando mostrar algum controle. Mas a essa altura, o controle já virou folclore. Agora imagine aquele menino aos 40 anos de idade. O cenário mudou, mas o roteiro é o mesmo. Quando contrariado ou quando alguém lhe impõe um limite, o mesmo acesso de raiva reaparece. E àquela altura, ele já terá passado mais de 36 anos fazendo o mundo curvar-se aos seus gostos. Seu programa de recuperação precisará ser muito forte e consistente para ter algum efeito. Às vezes, a recuperação só acontece com hospitalizações, divórcio, prisão e doenças. Mas ninguém pode, de fato, fugir da disciplina da vida. Ela sempre vencerá. Sempre acabaremos colhendo o que tivermos semeado. E quanto mais tarde na vida, mais triste será o quadro, pois os riscos são maiores. Obviamente, estamos descrevendo pessoas com dificuldade em aceitar limites e ou necessidades alheias. Essas pessoas foram afetadas pela ausência de limites da mesma forma que outras foram prejudicadas pelo excesso de limites muito rígidos. É isso, meninas. Tudo precisa de um equilíbrio, né? Precisa de um balanço.
limites demais prejudicam e a falta de limites prejudicam também, né? E a gente vê, assim, exemplos muito claros, né? Eu tenho certeza que vocês, ouvindo alguns exemplos, vocês devem conhecer alguém ou já ter visto, né? Principalmente essa fase, esse aqui da criança com birra no supermercado, né? E tal, e a mãe se estressa e já tá cansada, tá bom, eu vou dar só essa vez. Aí chega da outra vez, é uma outra coisa, é um livro, é um dinheirinho, é uma comida que quer antes da hora, né? Então, assim, e a gente pode ver aqui o quanto isso é, prejudica na vida adulta, né? E às vezes nós podemos até conviver com pessoas assim que você fala um não, agora não, a gente, né, vê que a pessoa não gosta, a pessoa tem essas, né, esse comportamento de, né, te bloqueia, fecha a cara, te ignora, né? Isso tudo vem da onde? Vem lá do início, né? Lá da infância, né? Da criação. E como é importante, né, que a gente venha até olhar para dentro de nós mesmos, né, e ver as nossas atitudes e tentar, né, compreendê-las, né? Será que eu estou fazendo isso porque então eu fui criada com limites em excesso, né? Ou fui criada sem limite nenhum e é por isso que eu tenho esse comportamento e tal, né? Que o Senhor, ele venha, né, meninas, trazer a nossa mente, a nossa memória, que a gente possa aplicar, né, mudar, renovar a nossa mente em algumas coisas, porque eu acredito que nunca é tarde para nós mudarmos alguns comportamentos, né, que não nos agradam ou não agradam as pessoas ao nosso redor, ou até mesmo a maneira que a gente está, né, educando os nossos filhos, os nossos netos, né, as crianças que o Senhor tem permitido estar ao nosso lado, e que o Senhor venha, né, que o Espírito Santo venha trazer a nossa mente, né, ao nosso coração, sabedoria, discernimento, né, que ele venha trazer clareza para as coisas que a gente leu até aqui, comparar com as escrituras e, e ver o que a gente pode fazer para a gente melhorar, né? Meninas, muito obrigada. Nós vamos parar por aqui hoje. Vou até marcar aqui para a gente não esquecer na quinta-feira. E vamos fazer uma oração, então. Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por mais uma tarde que o Senhor tem nos reunido, Senhor, para que possamos aprender um pouquinho mais, Deus. Senhor, que tudo aquilo que for importante, Senhor, que tudo aquilo que nós precisamos, Pai, entender, Senhor, que precisamos aplicar na nossa vida, Senhor, ou algumas mudanças que possamos fazer, Senhor, como pais, que o Senhor venha trazer à nossa memória, trazer ao nosso coração, que o Espírito Santo venha nos direcionar e que nós possamos, sim, Pai, renovar a nossa mente naquilo, Senhor, que está tanto tempo impregnado na nossa mente, no nosso ser. Que o Espírito Santo venha nos dar força, leveza, e que possamos renovar a nossa mente, Pai, porque somos novas criaturas e nós queremos ser mais e mais parecidas contigo, Senhor. Pai, tira tudo aquilo tira tudo aquilo, Senhor, que venha causar, que venha trazer uma tristeza no nosso coração, que venha trazer mágoa, Senhor, que nós não possamos, Senhor, apontar os dedos e culpar ninguém, Senhor. Pai, mas que nós possamos perdoar e buscar em Ti a ajuda necessária, Senhor, para que nós possamos mudar e ser cada dia melhores, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meninas, muito obrigado por vocês estarem aqui. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Nos vemos na quinta-feira. Amanhã nós não teremos o café com elas à tarde e nem o estudo do nosso livro de Atos à noite, porque amanhã é feriado, né?
E eu quero desejar a vocês todas um bom feriado. Descansem, aquelas que vão ficar em casa com a familhinha. E façam um bolinho de chocolate, fiquem em casa, descansem, deem amor e sejam intencionais em tudo que vocês fizerem. Se vocês quiserem qualquer parte do livro, meninas, que vocês querem, né? Ah, Jani, eu quero saber mais disso, eu quero, né? Me perguntem, me chamem no privado, eu posso bater uma foto do que vocês querem saber mais, eu posso mandar para vocês e assim nós vamos aprendendo juntas, tá bom? Super beijo para vocês, Deus abençoe e até quinta-feira. Bye! A son and daughter, the King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my
Everyone needs compassion.